Olá, galerinha, tudo bem? Hoje, nessa quarta-feira, vamos estudar matemática e vamos continuar o assunto de múltiplos. Na aula passada, vocês aprenderam que múltiplos é como se fosse resposta tabuada, lembra? E hoje nós vamos aprender o MMC. O que é o MMC? Mínimo múltiplo comum. Então, essa sigla MMC é o mínimo múltiplo comum. E aí vocês podem estar observando essas numerações aqui, são as respostas da tabuada de 2 e as respostas da tabuada de 3. Nós chamamos de múltiplos de 2 e múltiplos de 3. O que seria o mínimo múltiplo comum? Mínimo já está falando menor. Então, o mínimo múltiplo comum sempre vai ser o menor número, diferente de zero, tá bom? Então, toda vez que você for tirar o mínimo múltiplo comum, você sempre tem que pensar, é o menor número. E sempre nós vamos comparar aqui, nessa atividade, nós vamos comparar a dois números, o número 2 e o número 3, ok? Então, essa contagem aqui, esses números estão mostrando para vocês os múltiplos de 2 e aqui os múltiplos de 3. Então, observe aqui os números. Primeira coisa que você tem que observar para você poder tirar o mínimo múltiplo comum são os números que se repetem. Então, os múltiplos comuns são aqueles que se repetem. Repetindo, múltiplos comuns são aqueles que se repetem. Então, nós vamos ver entre um e outro aqueles que se repetem, ok? Então, vamos fazer primeiro a comparação do múltiplo de 2 e o múltiplo de 3, os números que se repetem. Então, nós temos 0 no 2 e 0 no 3. Toda vez que você for escrever o múltiplo dos números, começa com 0, beleza? Então, 2 não tem, 4 não tem, 6 tem no 2 e tem no 3. 8 não tem, 9, 10, 12 tem 12 e 12. 14 não tem, 16, 18. Tenho 18. Tá vendo? 20 não tem, 22. 24 tem. 24. 28 não tem, 30 tem. Qual é o próximo passo? O próximo passo é você anotar os números que se repetem. Esses números que se repetem nós chamamos de múltiplo comum, tá bom? Então, depois que você observa os números que se repetem, você registra. Múltiplos comuns de 2 e de 3, quais são? 0, 2, 12, 18, 24 e 30. E aí, desses números, qual é o menor deles diferente de 0? O número 6. Então, o número deles menor, diferente de 0, é o número 6. Então, dizemos que o menor múltiplo é qual número? O 6. Então, aqui, ó, MMC, mínimo múltiplo comum de 2 e de 3, é o número 6. E é assim que nós tiramos o mínimo múltiplo comum dos números. Você pode depois estar testando, fazendo isso com outros na sua atividade quando você for fazer. Você vai comparar, você pode comparar mais de 2, você pode comparar 3 números, você pode fazer a comparação de, aqui tá 2 e 3, você pode fazer a comparação de 4, 5 e 6, você pode fazer 2, 3, 4, e aí você vai ver quais números que se repetem. Anotou os números que se repetem? Múltiplo comum são os números que se repetem, então eu anotei aqui. Depois que você anotar, você reparar, observar, destacar os múltiplos comuns, que são os números que se repetem, você vai tirar deles o menor, que é o mínimo múltiplo comum. Não tem erro, tá? É só você prestar atenção e aí você praticar, encontrando os múltiplos comuns, que são os números que se repetem na tabuada de 2 e de 3, nas respostas, você vai ter o menor. Então, mínimo múltiplo comum de 2 e de 3 é o número 6, ok? Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, não deixe de perguntar, tá? Manda perguntinha pra gente, esclareça, ouça o vídeo novamente, que não é tão difícil assim, tá? Pratique nas atividades que você consegue, beleza? Beijo, acredita no seu potencial, hein?